Olá, me chamo Gleice, eu moro em Criciúma, Santa Catarina. Essa aqui é a minha mãe, Nivalda. Eu gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo e gostaria que vocês escutassem a minha história e pudessem estar me ajudando e compartilhando mais pessoas possíveis para que a minha história consiga atingir o maior número de pessoas possíveis. Eu relutei muito de vir fazer esse vídeo, eu estava deixando apenas no âmbito jurídico, porém eu estou sofrendo uma injustiça muito grande e vim aqui para poder relatar a minha história e que vocês conhecessem um pouco da minha história. Eu sou assistente social fazem 15 anos já. Eu adotei uma criança com o meu ex-marido. A minha mãe, Nivalda, quando ela tinha 60 anos, ela fez barriga solidária do meu filho Arthur, também, de 6 anos. O que aconteceu? Meu ex-marido, ele saiu de casa, foi embora com o amante dele, isso há cerca de quase 5 anos atrás. Nesse tempo, até os dias de hoje, até um tempo atrás, ele ficou tentando a guarda das crianças, sempre me colocando como uma mãe relapsa, para tentar a guarda das crianças. Nesse tempo todo, eu sofri muita violência psicológica. No fim do casamento, sofri violência física com Maria da Penha. Sofri violência psicológica nesses anos todos, como me colocando como uma mãe negligente, como uma mãe ruim. E todas as pessoas me conhecem, sabem que eu não sou isso. Tive inúmeras pensões não pagas e executadas, porque ele não fazia os pagamentos corretos, né? Ele tentando a guarda das crianças esses anos todos. Me acusou injustamente de alienação parental, coisa que nunca existiu, tá? E tenho as provas. Ele vinha buscar as crianças em dias que não eram os dias de visita para me acusar de alienação parental, fazendo BOs falsos, tá? Me acusava de ser uma mãe negligente, sendo que eu tenho relatórios de escola, relatórios de médicos, dizendo todo o meu tratamento com as crianças e toda a minha dedicação com os meus filhos. Não existe nada que me desabone como pessoa, nem como mãe. Porém, ele me colocou como uma mãe depressiva, como uma mãe que não pode cuidar das crianças, sendo que isso não é verdade. O que aconteceu? O processo estava rolando aqui no fórum de Criciúma e passei por uma psicóloga pedida por ele no processo. A psicóloga recém-formada, formada no final de 2019, tá? E fez a perícia em junho de 2020. Em um atendimento de 40 minutos, ela colocou que eu era depressiva e com ideia suicida, coisa que nunca aconteceu, porque ela ficou mexendo no meu passado, mexendo na parte de traições, mexendo na parte de violência psicológica que eu vivi, violência física, mexendo em todo o meu passado. E por eu ter chorado na entrevista de 40 minutos, ela disse que eu era uma pessoa depressiva que não poderia ficar com meus filhos. A minha filha, ela tem 11 anos, ela foi adotada. A minha mãe tinha 60 anos e gerou meu filho também na barriga dela. Eu nasci sem útero. Toda a história de barriga solidária foi colocada chegou a passar na mídia. Eu tenho até aqui uma capa de revista que a gente fez. E o que acontece? O juiz de Criciúma, Santa Catarina, por conta desse parecer da psicóloga, por uma única perícia de 40 minutos, ela colocou que eu era depressiva, que eu não podia ficar com os meus filhos. Uma pessoa que trabalha, uma pessoa que é assistente social, uma pessoa que cumpre com os seus objetivos, cumpre com as suas atividades do dia, fui colocada como uma pessoa sem capacidade de cuidar dos meus filhos. Fazem 8 meses que eu estou longe dos meus filhos. O Ministério Público de Criciúma fez uma petição
de 32 páginas, colocando que não estava correto o que foi feito, que a perícia tinha muitas coisas irregulares, e o juiz de Criciúma decidiu fazer uma nova perícia complementar. Estou aguardando essa nova perícia desde janeiro, porém hoje eu recebo uma informação de que o processo foi para Cornélio Procópio, Paraná. Sendo que eu estava aguardando essa nova perícia, porque a primeira tinha sido errada, né? Injusta. E eu aguardando essa nova perícia, agora eu recebo a notícia de que o processo foi para o Paraná, Cornélio Procópio. Ou seja, estou passando por uma injustiça muito grande. Estou longe dos meus 2 filhos, tá? Eles estão sendo criados 15 horas de distância de mim. Não tenho condições de visitá-los. E eu queria muito que vocês compartilhassem esse vídeo para que os meus filhos pudessem voltar para casa. Eu gostaria que todos vocês, as mães principalmente, que se colocassem no meu lugar. Eu estou há 8 meses sem ver os meus filhos. As crianças estão longe da gente. E a gente queria muito que vocês compartilhassem esse vídeo para as crianças voltarem para casa delas. Eu queria muito que vocês nos ajudassem. Ajudem, pelo amor de Deus. Para as crianças voltarem para Criciúma. Houve uma injustiça muito grande que a minha filha não pode ter filho. Eu gerei esse bebê para ela. Eu não gerei para outra mulher. Eu gerei foi para minha filha e não para outra mulher. Se fosse para gerar para outra mulher, eu não geraria. É para minha filha, que ela não pode ter filho. Ela jamais pode ter filho, porque ela não tem útero. E os meus filhos estão sendo criados lá em Cornélio Procópio pela outra, que virou atual. Aí a vida dele, ele faz o que ele quer, mas os meus filhos, eu tenho condições sim de criar eles. E eu gostaria muito que vocês me ajudassem a compartilhar esse vídeo para que as crianças voltassem para Criciúma. Sendo que eles reclamam que tá longe da mãe. Choro cada vez que venho aqui visitar a mãe, que quer ficar. Minha casa é aqui junto com a mamãe, com a vovó. Com a vovó, que eu tava na barriga da vovó. É com a mamãe e com a vovó que eu quero estar na Criciúma, na minha casinha. Peço então que vocês compartilhem esse vídeo, que faça chegar ao maior número de pessoas para que autoridades maiores possam assistir esse vídeo e que a justiça possa ser feita de fato e que meus filhos possam retornar para a casinha deles, para a mãe deles, para a avó deles e para a família deles aqui de Criciúma, de um lugar que eles nunca deveriam ter saído. Eu agradeço muito. Obrigada.